Olá, meu nome é Matheus, eu sou aluno da Universidade de Santo Amaro, do curso de Medicina, estou no sexto semestre e desenvolvi, junto da Eveísa, uma colega de turma, eh, um trabalho a respeito da avaliação da reperfusão cerebral por neuroimagem em pacientes submetidos a bypass extracraniano, intracraniano direto. O procedimento de bypass ele é utilizado principalmente em pacientes com déficits neurológicos causados por AVC, sendo o AVC é, sendo uma alteração vascular súbita causada por obstrução, por trombo, êmbolo ou estenose, no caso de AVCs isquêmicos, ou por sangramentos intracerebral subaracnoide, em AVCs hemorrágicos. No caso aqui, o cerne do estudo são os AVCs isquêmicos, e eles representam a maioria dos quadros de AVC na atualidade. Por isso, a abordagem dessa temática foi considerada de extrema relevância no nos parâmetros de doenças cerebrovasculares da atualidade. No AVC isquêmico, a morte celular por isquemia é desencadeada por processos como estresse oxidativo e excitotoxicidade, e, nesse sentido, é, essas áreas isquêmicas se expandem e progridem quanto maior o tempo necessário para a intervenção. No contexto atual, a abordagem do AVC é extremamente relevante porque está associada a fatores modificáveis, como tabagismo, obesidade, sedentarismo e hipertensão, que podem ser abordados como estratégias interventivas antes da progressão de quadros clínicos para estenose de artérias cerebrais e está relacionado a uma alta carga global, sendo caracterizado como segunda causa de morte e terceira de incapacidade no mundo. A revascularização cerebral traduz como principal técnica para a intervenção de pacientes com quadro de AVC isquêmico. A técnica neurocirúrgica é utilizada para restaurar o fluxo sanguíneo e prevenir sequelas e é empregada principalmente naqueles pacientes com desenvolvimento de quadros graves. Dentre essas técnicas neurocirúrgicas, temos o bypass extracraniano e intracraniano. Aqui na abordagem do estudo foi delimitado para o bypass direto, que envolve a criação de uma conexão direta entre uma artéria extracraniana e uma artéria intracraniana. É exemplo da artéria temporal superficial com a artéria cerebral média, em que trecho da artéria temporal superficial é retirada e enxertada na artéria cerebral média para restaurar o fluxo sanguíneo em áreas cerebrais isquêmicas. O bypass direto também é importante intervenção clínica, envolve endarterectomia carotídea, que inclui remoção de placas ateroscleróticas. Dentre as indicações do bypass estão estenose grave, os tumores, os aneurismas e a doença de Moyamoya. Na abordagem dos pacientes acometidos por essa patologia, a gente tem que o diagnóstico com imagem é fundamental para a classificação e avaliação dos desfechos, principalmente após intervenção cirúrgica. Dentre os principais exames de imagem aqui delimitados estão a tomografia computadorizada, a ressonância magnética e tomografia computadorizada por emissão de pósitrons. Foi delimitados os objetivos do estudo, que possui como principal objetivo verificar, por meio de exames de imagem, se os desfechos pós-intervenção cirúrgica por meio de bypass extracraniano e intracraniano são favoráveis e benéficos aos pacientes no tratamento dessas doenças vasoclusivas. Assim, pretendeu sistematizar os estudos com o intuito de verificar quais as principais intercorrências no período pós-operatório e analisar os principais desfechos dos pacientes submetidos a esse tipo de intervenção. Justificativa. A pesquisa e sistematização sobre os desfechos de tal procedimento de revascularização
foi necessária porque os dados disponíveis por meio de diversos estudos de neuroimagem anteriores demonstram que existem várias divergências quanto à recomendação do bypass extracraniano e intracraniano como estratégia terapêutica eficaz na resolução de doenças vasoclusivas cerebrais graves. Assim, são necessários estudos para caracterizar o estado hemodinâmico encefálico pós-cirúrgico por meio de análise de fluxos para definir se essas estratégias são mesmo seguras e necessárias frente às demais existentes para intervenção de quadros de estenose de artérias cerebrais na atualidade. O estudo foi guiado pela principal questão norteadora: qual a importância da tomografia computadorizada e da ressonância magnética na avaliação da revascularização cerebral por bypass extracraniano, intracraniano em pacientes com AVC isquêmico. Ele foi desenvolvido de acordo com estratégias de busca de organização do prisma para revisão integrativa. Sim, foi feito levantamento bibliográfico através de publicações científicas na plataforma de PubMed, através dos escritores Mashdex, utilizados da seguinte forma: Cerebral Revascularization or Brain Revascularization and Magnetic Resonance Imaging or CNMRE or Computed Tomography in Ischemic Stroke. A extração de dados foi realizada por dois revisores independentes, no caso eu e a minha colega de turma, Eveísa, com posterior verificação cruzada para garantir a precisão dos dados coletados. Assim, 155 estudos foram extraídos a partir da plataforma de dados PubMed. Desses 155 foram triados a partir da leitura de títulos e resumos, foram excluídos 140, 15 publicações foram acessadas integralmente, sendo essas 15 avaliadas para elegibilidade. Dessas 15 foram excluídas 3 porque não respondiam à pergunta de pesquisa, então, finalmente, os artigos incluídos na revisão foi um total de 12. Aqui estão as duas tabelas que sistematizam os principais resultados, com a descrição dos nomes dos autores de cada estudo, os tipos de estudo encontrados. Elencamos os tipos de exames de imagem que foram realizados, os tipos de procedimento, as artérias estenóticas, a reperfusão na neuroimagem no pós-operatório e o desfecho quanto ao AVC ou morte em um período de 2 anos ou em um período de 10 anos, no caso dos estudos longitudinais. É, Foram encontrados, a partir desses estudos, 7 relatos de caso, 4 estudos de corte retrospectivos e um ensaio clínico randomizado. Dentre os principais resultados encontrados a partir desses estudos, temos que os exames mais utilizados foi a tomografia computadorizada, utilizada em 6 de 7 relatos de caso, sendo a ressonância magnética utilizada de forma isolada apenas em um relato de caso. A ressonância magnética foi complementar em 4 estudos longitudinais, e apenas um desses estudos longitudinais utilizou como forma de avaliação dos pacientes a angiotomografia computadorizada, excluindo a ressonância magnética como forma de análise. Dentre os achados radiológicos frequentes nesses exames estão a hipoperfusão, a diminuição do fluxo e da reserva cerebrovascular, o aumento do tempo médio de trânsito e da circulação colateral. Os principais desfechos pós-operatórios incluem a melhora da reperfusão nas neuroimagens por meio da tomografia computadorizada e ressonância magnética, destacando um desfecho positivo no contexto pós-operatório. É, o procedimento de bypass da artéria cerebral média com a artéria temporal superior foi o mais utilizado dentre todos os estudos escolhidos,
diferenciando-se apenas o estudo de Eguchi de 2025, no qual foi utilizado um bypass entre a artéria occipital e a artéria cerebelar posterior inferior. É, dentre esses desfechos também foram detectados altas taxas de sucesso nos estudos de Horiushi e Yama, que incluíam estudos com populações, com grupos populacionais maiores, nos quais foram detectados desfechos positivos nos exames de neuroimagem superiores a 90%. Em contraposição ao estudo de Sugiyama, que incluía uma população de 13 pacientes, 31% dos pacientes revelaram piora da área isquêmica, ainda que transitória, após o exame de neuroimagem no pós-operatório. Aqui caracterizado na tabela, com 9 de 13 pacientes sem aumento da área de infarto no pós-operatório, ou seja, apenas 4 pacientes apresentaram piora no quadro clínico após a intervenção. Dentre os eventos tardios, até 10 anos ou até 2 anos, nos casos dos relatos de caso, é, temos os seguintes. Nos estudos longitudinais de Nair e Nussbaum, não foram detectados eventos cerebrovasculares até no período posterior à intervenção. É, no de Oriushi, Yama e Sugiyama, foram detectados taxas de morte de 7,6 a 39,6%, o que revelou alta taxa de desfechos negativos nesses pacientes e nos relatos de caso não houveram resultados negativos quanto à incidência de AVC ou morte dentro de um período de 2 anos nos estudos avaliados. Foram listados, na discussão, alguns fatores que poderiam influenciar desfechos negativos pós-bypass extracraniano e intracraniano. Dentre eles estão a lesão cirúrgica, o risco de uma nova isquemia por dano vascular e microtrombose distal, que poderia levar à falta de reperfusão tecidual e ampliação do dano neuronal e falha clínica da estratégia terapêutica. Isso foi detectado por meio de exames de ressonância magnética que evidenciaram hipoperfusão persistente em casos sem sucesso dentre os estudos listados anteriormente. Os riscos dos procedimentos incluem alterações agudas no fluxo, dissecção arterial, insuficiência hemodinâmica, relatos de novo infarto, síndrome de hipoperfusão ocasionada principalmente por conta da abertura súbita daquele vaso sanguíneo, que aumenta o fluxo sanguíneo também de forma súbita e pode levar a quadros de AVCs hemorrágicos. E, além disso, outro risco de procedimento listado foi hemorragia leve. Dentre as principais limitações dos exames, foram encontrados que a tomografia computadorizada tem menor sensibilidade para pequenas lesões em áreas críticas, como o tronco encefálico. A ressonância magnética com difusão oferece maior precisão para detectar áreas de penumbra isquêmica, ou seja, a ressonância magnética apresenta certa vantagem em relação à tomografia computadorizada, sendo a tomografia computadorizada pior para detectar resultados por conta que ela é menos sensível para avaliar áreas do encéfalo com maior densidade de estruturas cerebrais. Assim, chegou-se à conclusão que a associação de tomografia computadorizada e ressonância magnética é, é uma forma de recomendação para uma avaliação mais completa, principalmente em áreas em que a tomografia computadorizada é menos sensível na avaliação dos pacientes. Estudos longitudinais demonstraram que pacientes com infartos maiores que 10 centímetros cúbicos têm pior prognóstico. Apenas 18,6% com bons desfechos em 6 meses. Conclusão clínica: neuroimagem imprescindível para a seleção e seguimento dos pacientes.
Alta taxa de sucesso cirúrgico na maioria dos estudos, mais de 90% sem intercorrências, com exceção de Sugiyama, principalmente nos estudos longitudinais, o que revela certo, o que caracteriza esse tipo de procedimento como promissor na intervenção de pacientes em estados graves de estenose. Casos desfavoráveis podem ser explicados por amostras pequenas ou variações clínicas, como no caso de estudo de Sugiyama, que apresentou elevado desfecho negativo da neuroimagem de pós-operatório. Nesse sentido, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética são ferramentas complementares e indispensáveis na avaliação da revascularização cerebral por bypass extracraniano e intracraniano. Com destaque para a ressonância magnética por difusão, por sua maior sensibilidade à penumbra isquêmica. No entanto, embora os desfechos clínicos sejam majoritariamente positivos, há ainda necessidade de padronização dos critérios de indicação e segmento. Portanto, estudos prospectivos com maior amostragem e uso de combinados de técnicas de imagem são fundamentados para otimizar a seleção de pacientes, a avaliação desses e garantir uma estratégia terapêutica eficaz e segura na intervenção dos casos de estenose relacionados a AVC isquêmico. Aqui está descrito um caso retratado nos estudos selecionados de estenose do quarto segmento da artéria vertebral direita de um paciente que apresentou AVC isquêmico. Aqui, essa área de estenose é demonstrada um pouco abaixo da seta e na outra imagem, revela essa área estenótica em outra incidência da artéria vertebral direita, demonstrando a redução do fluxo sanguíneo em área próxima à artéria cerebelar inferior posterior direita. Aqui temos mapas do tempo médio de trânsito da tomografia computadorizada desse paciente, obtido após o início do distúrbio de consciência, com o início do quadro de AVC isquêmico. No pré-operatório, o tempo médio de trânsito estava prolongado nos hemisférios cerebelares bilaterais, nas veias, no tronco encefálico e no lobo occipital direito, mas normalizou-se após a cirurgia, exceto no território da artéria cerebelar posterior inferior direita. Aqui, imagens de ressonância magnética ponderadas em T2 obtidas no segundo dia pós-operatório, mostrando a lesão isquêmica maciça no território da artéria cerebelar posterior inferior direita. Isso revela que o paciente não apresentou uma evolução favorável e que o procedimento de bypass, nesse caso, não foi, é, tão benéfico nesse caso. E é isso.